carreira em sustentabilidade. Como é que um professor de matemática, ainda que não seja da área ambiental, pode adaptar o seu emprego para que ele seja um pouco mais sustentável. Exato. Aí, viu? Você lembra da aula? Lembrou. Então, eu peguei esse conceito que eu tirei de um documento da Unicef, que fala do conceito de empregos verdes ou green jobs, conforme adotado pelas publicações do Banco Mundial, relaciona-se a empregos que contribuem para a sustentabilidade ambiental, mas também promovem a inclusão social e o desenvolvimento econômico. Lembrando dos 3 pilares da sustentabilidade, que são... Muito bem. Então, o emprego verde ele vai ter essa base sustentável, do ser social, ambiental e economicamente adequado. Basicamente é isso. Por que surgiu a necessidade de criar empregos verdes, de pensar em carreiras em sustentabilidade? E aí o primeiro tópico foi a resposta à crise ambiental. Vendo o mundo do jeito que está atualmente, alguém chegou e pensou, do jeito que está não dá mais, vamos pensar em formas de trazer as empresas, o mercado de trabalho para que ele se torne ambientalmente adequado, para que a gente possa mitigar ou reduzir o que a gente tem feito de ruim no meio ambiente. Demanda do mercado. A gente já teve, inclusive, um módulo que falava sobre isso, né, sobre a transição energética. Era transição energética o nome do módulo? Foi. Cidades sustentáveis, que pensavam nessa mudança do mercado, se adequando ao meio ambiente. Então, a gente tem a transição energética, trazer a mobilidade sustentável, inclusive, e tem outros setores do mercado financeiro, de investimento, de trabalho e afins, que fizeram essa transformação pensando no meio ambiente, pensando em como não está dando mais, a gente não está se sustentando, não tem mais estrutura, não tem mais recursos, o mundo está num colapso climático, então vamos nos adaptar para que os nossos empregos sejam um pouco melhores, né? Pensando no futuro, complemento do que eu acabei de dizer. Se do jeito que está não está dando mais, se a gente está vendo as consequências do mundo aí se acabando, tendo essas crises climáticas, esses fenômenos que estão cada vez mais alarmantes, e enchentes, e, enfim, se está assim agora, imagine daqui a 10 anos. Então, obviamente, a gente precisa se adaptar, a gente precisa melhorar o nosso modo de vida, como a gente consome, como a gente produz. Também tem os ODS, são os objetivos do... Tá dormindo, Luiz? Fala aí um ODS, então. Da vida terrestre. Boa. Pensou rápido. Então, tem os ODS, que são objetivos, né, que a gente procura atingir mundialmente. E a inovação. Como eu falei, a gente tem tecnologias, a gente pensa em infraestrutura que sejam mais verdes para a gente adaptar a essas mudanças, ao que tem acontecido no mundo atualmente. Eu trouxe também, de novo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se aplicam à questão dos empregos verdes e das carreiras em sustentabilidade. Então, por exemplo, o ODS 8, que é... Lê aí para mim, Gustavo. Trabalho decente e crescimento econômico. O 11, tu não enxerga de longe, né? Cidade e comunidades sustentáveis. Não, porque está perto, não, está longe também. Tem o 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. E o 12, Consumo e Produção Responsáveis. Pensando no ODS 12, Rian, por que você acha que esse ODS 12 ele faz parte dessa questão do módulo de empregos verdes? Por que você acha que o ODS 12 tem a ver com essa questão da empregabilidade verde? Está escrito ali, cara, consumo e produção responsável. Ah, o que isso tem a ver com o emprego verde? Não consegue? Alguém quer falar? Alguém quer tentar? O que o consumo e produção responsáveis tem a ver com o emprego verde? Uma empresa que preza pelo meio ambiente vai destinar e vai ter um cuidado na sua produção? Bom, sim, faz sentido. Aí a gente chega na situação da aula de hoje. Empregos verdes como uma oportunidade de crescimento. Como a gente já apresentou aqui o conceito de emprego verde, eles são aqueles que contribuem diretamente para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável, abrangendo desde áreas como energia renovável, que é a questão do módulo de transição energética, e nós, nesse projeto, temos um exemplo, que é o
o ecoposto, que tem o painel solar, os painéis solares, no caso, a gestão de resíduos e até a agricultura sustentável e a preservação da biodiversidade. Continuando, a gente tem os empregos verdes como uma oportunidade de crescimento. O mais interessante dessa questão dos empregos verdes é que eles não são apenas uma resposta à crise ambiental, como eu já falei, tem essa questão, né, que foi um dos motivos para a gente... Tá, além da questão da resposta à crise ambiental atual, os empregos surgiram como uma forma de impulsionar inovações tecnológicas que ajudam a criar soluções mais eficientes para a preservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo que promovem a economia de baixo carbono. Alguém tem algum exemplo de um tipo de emprego verde que se correlaciona com o que está escrito aqui? Um emprego verde que vocês acreditam, pode falar um exemplo só, que ajuda nessa questão ambiental? Alguém tem um exemplo? Sem ser o meu emprego ou o do Gabriel. Um guarda ambiental? Trabalha ativamente na preservação do meio ambiente, né? Da preservação da biodiversidade. Mais alguém? Também. Boa. Um catador. Mais alguém quer falar algum emprego verde? Sim, dependendo do tipo de agricultura que ele faz. Alguém sabe o que é um empreendedor? É um autônomo, tá. Aí que eu coloquei um conceito meio básico, é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio, sabe identificar essa oportunidade e transformá-las em uma organização lucrativa. Só que vocês acreditam que tem como fazer o empreendedorismo verde? Como? Ele vai começar um trabalho se preocupando com o meio ambiente. Boa. De maneira sustentável. Então, ele vai pensar naquele negócio, mas ele vai ver a problemática que existe ambientalmente e adequar esse negócio para que ele seja mais sustentável. Por exemplo, eu já falei diversas vezes com vocês. Eu tenho uma empresa de entrega, de delivery. Será que tem como eu pesquisar uma embalagem que ela seja ambientalmente adequada? Será que eu tenho como pesquisar uma embalagem que seja biodegradável, ao invés daquela de isopor, que eu sei que é difícil pra caramba reciclar e às vezes não é nem reciclável? Esse é o ponto. Quando a gente pensa no empreendedorismo, a gente também pode pensar em alternativas que sejam verdes para ele. Como eu falei o exemplo do professor de matemática, não é só porque ele está numa carreira que não tem a ver com o meio ambiente que ele também não pode pensar e aplicar questões sustentáveis no trabalho dele. Que vocês tenham isso em mente. Seja qualquer a carreira que vocês escolherem, que vocês pensem também no meio ambiente. Vocês não estão aqui nesse projeto à toa. Vocês já têm uma base interessante sobre a questão ambiental. Então, o que você faz mesmo? Tipo, engenharia mecânica. Se ele faz engenharia mecânica, que ele possa também aplicar os conceitos ambientais na questão da engenharia. Nem sei se é isso que tu faz. Mas, enfim, foi um exemplo. Já te profetizo, você é engenheiro. Botei aqui alguns exemplos, por exemplo, produção de roupas com tecidos reciclados, cosméticos veganos e naturais, energia solar e soluções ecológicas, reciclagem criativa, que a gente chama de upcycling, agricultura orgânica. Você falou o exemplo do agricultor, então depende do tipo de agricultura. Existe aquela agricultura, aquela monocultura lá, e tem realmente agricultura familiar, que preza pela saúde da terra, né? Vai se basear na criação de negócios que te gerem valor social, ambiental e surge como opção de carreira. É a junção de inovação com a sustentabilidade, abrindo portas para soluções criativas, transformando também os impactos em impactos positivos ambientalmente adequados. Vocês botaram daquela imagem, né? Aqui, gente, eu coloquei como se fosse não é bem um gráfico, um mapinha de como é fazer a questão do empreendedorismo verde. Eu sei que não é fácil, não é só chegar e fazer. É trabalho, esforço, dedicação. Mas aí, caso alguém aqui seja um empreendedor, a gente tem a Bia, né, que faz os doces, eu não sei se mais alguém faz. Mas aí é questão de identificar um problema, buscando soluções criativas que sejam econômicas, falando dela, ela surgiu, e ecológicas. Colocando, por exemplo, a gente tem a Beatriz, que ela faz doces para vender. Ela identifica que as embalagens dela, por exemplo, Rian e Lohane estão comendo muito doce e estão largando as embalagens soltas por aí, poluindo o meio ambiente, poluindo lá o bosque. A Bia vê aquilo, fica revoltada e pensa,
Meus clientes estão usando a minha embalagem para o mal. Vou mudar a minha embalagem para que seja uma embalagem biodegradável, para que seja uma embalagem mais sustentável. Fala. É um pouquinho mais caro, é. É a unidade, é bem caro. E aí ela busca soluções que podem ser criativas, pensando na economia, e aí ela viu que esse teto aí de R$ 4,50 por embalagem não está no orçamento dela. Será que ela não consegue orçar com outra empresa? Ou ela mesma elaborar a própria embalagem? Eu estou falando só no mundo das ideias, tá? Estou dizendo para você fazer isso. Pensando no ecológico e no econômico também. Tem que ser algo que não vá falir a menina, mas que seja ambientalmente adequado. Surgindo aí a partir dessa problemática. E aí, ou, quiçá, se ela não pensar nas embalagens, e se ela pensar num jeito de, se você me devolver 2 embalagens, que aí ela destina para reciclagem, você ganha 10% de desconto na próxima trufa. E aí ela pensa num jeito de fazê-los reciclar e ganhando desconto, entendeu? Ela pensa em soluções criativas para aquele negócio. Ao focar em soluções que integrem sustentabilidade e rentabilidade, o jovem empreendedor contribui não apenas para a construção de novos valores e práticas diante do mercado, mas também para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Primeiro, a gente começa através do planejamento, assim como vocês receberam aquele plano de desenvolvimento individual, vocês poderiam aplicar para uma carreira de vocês, para ser algo pessoal. E aí, primeiro, tem lá, colocar as metas, não é? Antes de colocar as metas, esse formato aqui diz explorar suas habilidades e interesses pessoais. O que você quer fazer? Eu gosto muito de cozinhar, como é a Beatriz. Eu gosto de fazer doces. Então, é uma habilidade e um interesse dela. E aí ela vai pensar nos desafios ambientais que tem esse interesse. E aí eu falei da questão da embalagem. É uma questão para mim que essas embalagens sejam destinadas para o local inadequado. Então, eu vou procurar fazer com que essas embalagens sejam recicladas. Vou procurar embalagens que sejam biodegradáveis. Ela vai procurar uma solução para aquele problema aí, que surgiu a partir do interesse dela. E aí definir metas claras e alcançáveis, como tem lá naquele plano de desenvolvimento, e não ter medo de adaptar sua rota ao longo do caminho. Como tem lá no plano de desenvolvimento. Tem lá os percalços, tem lá os... Qual o nome que está lá? Eu esqueci o nome. Que tem soluções e tem os problemas. São problemas? Não. Os obstáculos. Às vezes obstáculos surgem, que essa é a vida, vai ser diversos obstáculos no meio do caminho. Obstáculos que às vezes a gente nem pensa. E aí vocês podem se adaptar a esses obstáculos já pensando em já pensando em soluções para eles. Na semana passada, a gente fez uma visita técnica à Gabriela do Gelato, que inclusive vai estar aqui com a gente na semana que vem. E tem uma história bem interessante, porque ela começou a fazer o gelato depois da pandemia, vendo ali a questão das empresas, muita gente teve problemas financeiros, aí ela viu ali através da pandemia uma coisa que ela já gostava, que era fazer doces, que era trabalhar com confeitaria, e aí pensou na pandemia em pegar materiais do sítio dela, da família dela, e começar a produzir o sorvete. Aí ela pensou na questão ambiental, na inclusão, já que ela produz sorvetes que são sem açúcar, sorvetes sem lactose, e ela viu que isso era uma problemática grande. Ela também tem algumas alergias alimentares, então ela pensou nisso. Ambiental e também do econômico, porque ela está ali gerando renda para a própria família. E é isso, ela, sem pensar, colocou ali os pilares da sustentabilidade no próprio negócio. E ela vai ser uma palestra muito interessante, já que ela aplica tudo na vida dela. Eu estou ansiosa para vocês virem. Oi? Acho que é na terça-feira que vem. Enfim, vai ser algum dia na semana que vem. Mas é isso, gente. A gente vai lá participar daquela conversa lá da juventude. Amanhã a gente vai falar mais sobre a questão do Empregos Verdes. Hoje foi bem rápido. Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Temos muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos inscrever nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Confira já.